Assim, nós vimos até hoje a ideia da teoria do crime, a ideia da linha do tempo, e após a linha do tempo, eu mencionei para vocês que a gente deve se valer das teses de nulidade, das teses de rejeição liminar da peça acusatória. E as extinções da punibilidade que a gente vai ver aqui, muito embora já tenha um videozinho lá no grupo, mas é um curso presencial, então a gente tem que falar tudo aqui em sala de aula, beleza? Bom, vamos lá. O 564, nós temos unidades de processo, incompetência do juízo. Tome muito cuidado, pessoal, tá? Latrocínio é um crime que não é doloso contra a vida. Então, se tiver no tribunal do júri, porque alguém morreu, você subtraindo coisa imóvel mediante violência, não é no tribunal do juiz, seria incompetência do juízo. Lembrando também que sociedade de economia mista não é de competência da Justiça Federal. Tá? E os crimes de menor potencial ofensivo abaixo de 2 anos ficam no juizado especial criminal. E legitimidade de parte quando a ação penal for pública, a ação penal for privada. Quando nós estivermos estudando queixa-crime, a gente vai ter mais noção disso aí bem tranquilo. Mas as ações penais privadas são aquelas que estão escritas no Código Penal, né? Se procede mediante queixa. Se procede mediante queixa, ação penal privada. Tudo bem? No inciso 3, nós temos aí a falta de citação ou, tecnicamente, uma falta de perícia de um crime que deixou vestígio. Crime que deixou vestígio é um crime não transeunte. Transeunte é o cara que vai passando. Transeunte. Não transeunte, parou. Certo? Transeunte passa. Não transeunte, parou. Então nós temos os crimes transeuntes e os crimes não transeuntes. Tá? Os não transeuntes, eles deixaram vestígios, então é imprescindível a existência de uma perícia. Se estiver faltando, nós temos uma falta aí do pressuposto do inciso 3 do 564. Tá? Uma coisa importante também, uma essencial informação é que nas perícias nós temos que ter lá um perito oficial ou 2 não oficiais. Se isso não for respeitado, nós temos aí uma ausência de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, do artigo 564, inciso 4. Tá? Essa é uma ideia que nós temos também, beleza? Bom, vamos lá. Aí depois que nós vimos isso, nós temos a ideia de rejeição liminar da peça acusatória. Rejeita liminarmente quando a petição inicial for inepta. Se ela for lacunosa, né, excesso de palavras com brocardos jurídicos indecifráveis, e você não consegue entender o que está escrito, e aí tecnicamente nós temos que pedir a rejeição da peça acusatória. Tá? Inciso 2, falta de pressuposto processual ou condição da ação. Inciso 3, ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Tá? Algumas pessoas falam, Rafael, qual é a diferença entre condição da ação e justa causa? Para a prova da OAB, a ideia mais ou menos é que a justa causa fosse uma condição da ação, a quarta condição da ação, seria isso. Mas se quiser diferenciar bastante mesmo, é assim. Condição da ação, legitimidade de parte, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Se você atirar e matar alguém, o corpo vai ficar no chão. Então você tem materialidade do fato quando um corpo está no chão, sangrando? Tem. Tem materialidade do fato. Você está do lado com uma arma na mão, tem indício de autoria? Tem. Beleza. Isso, né? Então tem um crime. Só que você consegue comprovar que pode ser que isso aqui seja legítima defesa? Sim. É possível que este fato, esta materialidade, esse indício de autoria, ele não caracterize crime. Porque pode ser que isso aqui seja uma legítima defesa. É possível que seja legítima defesa. Se for legítima defesa, nós não temos uma condição da ação. Só que é possível que você não tenha nem isso que eu disse, nem materialidade do fato, nem indício de autoria. Né? A Lisa Samudio sumiu, cadê ele? Eu não sei da Lisa. Vamos supor que também eu não soubesse que os cachorros comeu, ou se onde sumiu, ou que concretou um banco, não concretou, se o urso dela está no banco, se não está, eu não sei. Não tem materialidade do fato, nem indícios que seja autoria. Tá? Então, materialidade do fato é diferente de condição da ação. Seria isso, essa diferença, tá? Num eu consigo ver que aconteceu um crime, mas é possível que eu exclua a ilicitude. No outro, não consigo nem ver nada de crime. Tinha seis corpos dentro de uma faculdade pública. Faculdade pública é, tecnicamente, uma fundação pública de direito público, competência da Justiça Federal. Tinha 6 corpos. O cara foi denunciado por crime de furto qualificado. E aí, na hora que contaram-se os corpos, tinha 6 corpos lá. E aí, qual crime que ele cometeu? Nenhum. Você tinha 6 corpos. Aí ele foi condenado, foi julgado, sei lá, denunciado por furto. Aí contou no final, tinha 6 corpos de novo. E agora? Agora que tecnicamente, obviamente, ele não foi, aí ele não cometeu crime nenhum. Agora toma cuidado, né? Eu dou esse exemplo 10 vezes. Aí na hora da prova lá, são 6 corpos de mulher. Aí de repente, a hora que conta, tem 5 de mulher e 1 de homem. Tá, então o cara levou um corpo de mulher para casa dele. Então aí mudou, aí ele realmente subtraiu coisa imóvel. É um setor da medicina que só estuda parto, sei lá o quê. Então tem 6 mulheres lá. Aí de repente tem 5 mulheres e 1 homem, é porque o cara tirou um corpo e deixou o outro lá. Beleza? Tá, não vai só acostumando com os exemplos, não, pessoal, que lá na hora da prova ele muda a cor do negócio. Tá? A gente realmente vai cair o que a gente for falando em sala de aula. Mas a gente tem que se adaptar que vai acontecer algumas mudanças. Bom, disse tudo isso para chegar aqui. A gente mata o contexto, né, de preliminares de mérito. A gente já procura matar o processo antes de o juiz realmente verificar se tem ou não um crime. E aí depois a gente vai entrar no mérito. O mérito mesmo em si é aquilo que vai absolver o cara. É isso.
Então nós temos as coisas que têm absolvição e nós temos as coisas que, muito embora não alcance a absolvição, abranda a pena. É possível que a gente veja isso amanhã ou sexta, tá? E eu não sei, alguém me manda no grupo e fala, Rafael, você esqueceu ou você é louco mesmo que você não colocou a porcaria do calendário no grupo? Você realmente tá com um monte de dica que eu esqueci de colocar, tá? Desde o primeiro dia para colocar, eu esqueci de colocar o calendário do grupo, tá? Mas está na ordem, a ideia é que, voltando para cá, vai, depois eu coloco no grupo. Se eu não colocar, alguém me xinga e fala, Rafael, o calendário, tá? Do curso. Tese de mérito, absorção. É o que eu vou buscar. Só que eu posso ter a absolvição, só que eu posso ter também só o abrandamento da pena. Então eu posso ter tanto uma absolvição, que o cara está isento de pena, totalmente acabou, não tem crime, ou, infelizmente, ele vai ter crime. Mas ao invés de ficar 35 anos na cadeia, ele pode ficar só 17. Isso é abrandamento. Então, tecnicamente, é uma tese subsidiária de mérito. O importante, o mérito em si, é o crime. Excluir o crime, não vai para cadeia. O que abranda isso, né? As teses de atenuante ou diminuição de pena por tentativa ou qualquer outra circunstância que diminua a pena que ficaria a sofrer. Então nós temos os méritos, né, de absolvição e de abrandamento. No mérito, pessoal, a gente vai ter a ideia da atipicidade formal, que tem um contexto fático bem tranquilo. O crime tem a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Esses são os três substratos do crime. A tipicidade, pessoal, ela é pautada numa conduta dolosa ou culposa e, tecnicamente, os elementos do crime têm que estar escritos de acordo com a conduta praticada pelo cara. Se ele fez qualquer coisa que não está de acordo com a conduta que está descrita no tipo penal, nós não temos um crime, nós temos uma atipicidade formal. Exemplo claro para isso, claríssimo, muito claro, né? Imagine que o cara, ele tenha sido denunciado, talvez você não saiba, mas se você deixar de pagar pensão alimentícia, isso é um crime, tem descrição, né, penal. Então o cara deixou de pagar a pensão alimentícia um tempão, isso. E aí? Então você foi denunciado, você tem lá 75 anos de idade, está com 8 filhos e não tem condições mais de trabalhar, está com o joelho tudo machucado, o cotovelo, tudo para você tá só o pó da rapiola. E o promotor que denunciou pelo crime do artigo 244 do Código Penal. Agora você tem que encontrar o fundamento do teu. Como é que você vai dizer que você não está enquadrado no tipo penal específico na denúncia realizada pelo membro do Ministério Público? Como que eu vou dizer isso? Eu vou ter que lutar pela atipicidade da conduta. As minhas condutas, eu não ter pago a pensão, eu não conseguir trabalhar para sustentar meus filhos, tem que ter um fundamento lógico. Porque a hora que você lê, a hora que a gente for ler o 244 juntos aí, vocês vão ver que está escrito algumas palavras lá. As palavras descritas no tipo, os elementos descritivos do tipo penal, os elementos que estiverem descritos lá tem que ser de acordo com as atitudes do cara. Se tiver um elemento que não está de acordo, nós não temos justa causa. Falei a bosta da palavra, né? Mas nós não temos aqui, nós não vamos ter aqui o elemento descrito realmente. Tipicamente formal, os elementos descritos, a forma em si, o formal é o seguinte, os elementos do tipo têm que estar previstos igualzinho. Eu dou em sala de aula isso aqui, ó, subtração de coisa alheia móvel. Alheio é próprio ou é alheio? Alheio, se eu pego, olha que celular bonito, eu vou lá, pego o celular, coloco no bolso, é meu celular. Subtração de coisa própria móvel não é crime. Então essa atitude é uma atitude atipicamente formal, né? Não penal, é o descrito no Código Penal. Tipicidade é a adequação do fato à norma. Se o seu fato não estiver de acordo com a norma, você não tem crime, você tem uma atipicidade. Essa atipicidade pode ser formal ou pode ser material, tá? Mas vamos lá na atipicidade formal. Nós temos que, tecnicamente, a conduta praticada não vai corresponder ao tipo penal de forma alguma, né? E é isso, a gente vai verificar a existência dos elementos descritivos do tipo penal igualzinho. Se tiver diferente, o cara não cometeu o crime. É isso que tem que acontecer. Essa é a primeira análise que você faz. E você tem que lembrar mais uma coisa, né? O subtração aqui, ó, de coisa alheia, móvel, ou se você colocar aqui, ó, matar alguém, essas duas expressões aqui, matar alguém, isso aqui são os elementos descritivos que você consegue visualizar com os seus olhos, tá? Mas tem outros elementos que você não consegue visualizar com os seus olhos aqui, tá? Que não dá pra você ler, mas está escrito aqui. É tudo isso aqui com dolo, com dolo. O dolo, a palavra dolo não está escrita no Código Penal, tá? Nos crimes da parte especial. Por quê? Porque já pressupõe-se que ele foi criado justamente para quem tinha intenção de cometer aquilo que está descrito no tipo penal. Então, se você olhar o artigo 18 do Código Penal, você vai estar escrito aí, olha lá, rapidinho, vai lá. Enquanto você vai procurando, eu vou falando, tá? Tá escrito aí que o cara vai responder se você cometer um crime doloso. E é possível que ele responda por culpa se houver previsão legal. Então, este é o fundamento pelo qual os crimes descritos no tipo penal não tem a palavra dolo na frente. Não tem, tá? Não tem a palavra dolo na frente. Só mais alguém tá sem vada, Emeco? Ande comigo? Ande comigo ou vai comigo? Agora sei lá qual que é, o que significa. Você quer pegar também um Luke Skywalker?
Ô, perdão, Cristiano. Bom, gente, tá, vamos lá. Dolo. Beleza, aí você viu que tá escrito aí, né, no inciso 1 ou inciso 2, tá escrito, ou no parágrafo único, né? Onde tá escrito isso que eu acabei de falar? No inciso 1, beleza? E, enfim. Então, pessoal, essa expressão aqui, dolo, quando ela estiver faltando, você concorda que também não vai estar perfeitamente o tipo penal escrito da forma que deveria estar? Se o tipo penal não está perfeitamente descrito, nós temos um erro no tipo penal, não é isso? É um erro. Se não está perfeito, nós temos um erro. Esse é o erro do tipo. É o erro do tipo. Simplesmente, se uma das palavras estiver erradas, nós vamos ter o erro do tipo, tá? Ou nós temos o erro do tipo, analisando aqui o dolo, né? Ou nós temos realmente nem a preocupação da análise do erro do tipo, simplesmente porque a conduta descrita pelo cara não está de acordo com o Código Penal. Aí vai naquela diferença que a gente mencionou, né? Como é que eu chego na atipicidade da conduta? O erro do tipo, ele acarreta a atipicidade da conduta. Condutas atípicas são aquelas condutas que não estão descritas no tipo penal, mas às vezes está descrito, mas não com a palavra dolo, né? Se você fez o que estava escrito, mas não foi com dolo, aí você só pode responder se for na modalidade culposa, se houver previsão legal, tá? Vou falar de novo isso devagar, mas vamos lá. O que é atipicidade formal, gente? Não está descrito de acordo com o tipo penal. Então vamos voltar no exemplo do cara que tem 75 anos de idade, está machucadinho lá, tudo estrupiado, não consegue pagar a pensão alimentícia. Qual que seria o seu fundamento para a absolvição do cara? Vai lá no artigo dele, 244, tá? 244. Ele já falou em caso de deixar o Código Penal, né? Bom, calma aí de lei. Bom, você lê. O que é que você tem que fazer? Qual que é o caminho que você percorre para saber qual que é a defesa que você vai usar, né? Bom, se o crime imputado ao réu for um crime doloso, né, você vai verificar se realmente houve, né, o dolo. O dolo é a consciência e a vontade. Né, o consciência e vontade. Eu tenho consciência da minha atitude, né? Desculpa, vontade na minha atitude e consciência do resultado. Dar facada na garganta nem sempre pode ser crime. Às vezes o cara tem consciência, vontade de dar facada na garganta, mas ele não tem consciência de que aquilo vai acarretar um resultado de morte. O cara então ele eu quero dar uma facada na tua garganta. Nós sabemos que mata, mas se o cara não souber. Então nós temos que ter o dolo. O dolo é o quê? A consciência e vontade. Vontade de praticar e consciência do que vai acontecer. Isso que é um crime doloso. Então nós temos que visualizar. Tudo que está escrito no Código Penal aí tem que ter essa consciência e essa vontade. Se não tiver a consciência e a vontade, né, de acordo com o que está escrito aí, nós não teremos um crime. Beleza? Não teremos um crime. E aí vocês visualizaram, de acordo com o exemplo que eu dei, o cara não tinha condições de carpilote, pilote, não tinha condições de fazer nada, trabalhar nem a pau. Nem de ficar na frente do restaurante pedindo marmita, ele não tinha condições de fazer nada. E aí? Nesse caso concreto, ele praticou o descrito de 244 com justa causa ou foi sem justa causa? Alguém consegue levar os autos, por favor? Tati, tá escrito aqui aí? Está escrito aqui sem justa causa, então ele deixou de praticar sem justa causa. Isso, então, tecnicamente, se ele fazer o que está escrito aí, é 144 ou 244? 2, né? 244, ó. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos. Bom, sem justa causa. Está na situação que nós mencionamos, né, o José, no caso concreto, né, está amparado aí por uma conduta atípica. Né, a conduta dele é atípica. Por quê? Porque não se enquadra no tipo descrito no artigo 244 do Código Penal. O 244 exige que ele tenha praticado de maneira sem justa causa. Conforme demonstrado nos autos ou nas perícias, o joelho do cara nem funciona para nada. Então, por isso que não tinha condições de trabalhar para resolver o caso concreto, né, para bancar os filhos aí em si. Bom, pessoal, se o cara foi denunciado por um crime doloso, você tem que verificar se está realmente escrito ali de acordo com o que ele foi denunciado, tá? A gente pode mudar aí, né? Se nós nos associarmos, 5 ou mais pessoas se associam para o cometimento de um crime de roubo. E nós fomos denunciados agora pelo crime do artigo 288 do Código Penal. Olha aí, o 288. E vê se tem como você se responder. Nós nos associamos para o cometimento de um crime de roubo, tá? De um crime de roubo. E aí, qual que é a defesa que nós temos para utilizar no caso concreto?
Vocês conseguem ver uma letrinha aí? É bem pequeno crime, né? Consegue ver alguma letra? Crimes com S, né? Crimes com S. Então, se nós nos associamos para o cometimento de um crime, então nós não praticamos o crime descrito aí no tipo penal. Não praticamos. Então, qual que é o fundamento, qual que é o caminho que eu tenho que ter para que eu consiga encontrar o problema no dia da prova? Eles vão falar qual que é o crime, né? Porque você não tem que adivinhar que crime que o cara cometeu. Eles vão falar qual que é o crime que ele cometeu. É possível que você tenha que adivinhar a desclassificação do crime. Você foi denunciado por um tipo de crime, você tem que falar assim, não, peraí, muito embora eu tenha feito o que eles disseram, não foi esse crime, foi outro crime. Mas geralmente o mínimo que você tem que fazer é ir até o tipo penal que eles colocaram no problema. Você foi até o tipo penal? Leia o tipo penal igualzinho está escrito aí. Se tiver uma palavra diferente, nós temos uma conduta atípica, né, nós vamos ter uma conduta atípica, porque não está escrito de acordo com o Código Penal, ou nós vamos ter, né, um erro do tipo, ou seja, está escrito no Código Penal, mas não foi com dolo, com consciência e vontade. E aí eu tenho um erro no tipo penal e aí eu posso buscar aí, né, a atipicidade da conduta. Tá? Para ficar claro, pessoal, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Né? Deixa eu só falar mais um crime, porque a ideia é o seguinte. Nós temos aqui, pessoal, conduta, ó, dolosa ou culposa, vai encaixar, tá? Isso aqui é a tipicidade, Fora o dolo e a culpa, nós temos os elementos do crime. Os elementos do crime. Às vezes a sua conduta, a conduta é dolosa ou culposa, só que às vezes a sua conduta em si, ela não está de acordo com o Código Penal, ela é atípica. A atípica, às vezes a sua conduta é atípica. Se a sua conduta for atípica, nós temos uma conduta atípica. Se a sua conduta é atípica, nós não temos crime. Acabou. Botou o problema. Me dá um exemplo de conduta atípica, Rafael. Essa aqui, ó. Isso é uma conduta atípica. Essa aqui, qualquer coisa que não está escrito no Código Penal são condutas atípicas. Qualquer coisa que não está escrito no Código Penal são condutas atípicas. Erro do tipo está escrito no Código Penal. Você fez exatamente o que está escrito no Código Penal, mas foi com uma falsa percepção da realidade. Conduta atípica, a conduta atípica não está escrita aí. Agora, o erro do tipo está escrito, você fez igualzinho, está aí, mas foi com uma falsa percepção da realidade. Tá? E aí, a falsa percepção da realidade, aqui ó, a falsa percepção da realidade, ela vai acarretar por si a tipicidade da conduta. Ela acarreta, beleza? Como que ela acarreta, Fel? Porque é o seguinte, se nós temos a falsa percepção da realidade, você não tem dolo. Você não tem dolo. Se você tem a falsa percepção da realidade, você não tem dolo. Tá? Sobra o quê? Sobra o juiz julgar você. Porque ele não pode te julgar por dolo, porque você não agiu com a consciência e vontade de que aquilo fosse acontecer. Você pegou o celular que estava carregando, tá? Só que você imaginava que fosse seu. Então, com dolo ele não pode te julgar, mas é possível que ele te desculpe. Ele vai analisar se ele te desculpa ou não. Será que ele vai te desculpar? Olha que legal. Se ele te desculpar, ele vai tirar o quê? A culpa, porque ele te desculpou. Se ele tirar a culpa, ele tirou o dolo já, previamente, porque você não agiu com consciência e vontade, então ele tirou o dolo e ele tirou a culpa. Se ele tirar o dolo e tirar a culpa, olha por conclusão lógica, o que a gente vai tirar? Os elementos da conduta são dolo e culpa. Se ele tirou o dolo e a culpa, a conduta é atípica. Então, o erro do tipo, quando ele for desculpável, ele acarreta a atipicidade da conduta. Beleza, pessoal? A gente vai ver ao longo do curso isso mais vezes. Mas eu quero que vocês consigam visualizar. Beleza? Bom, agora vamos mais uma coisa. A situação que eu já mencionei em sala de aula, de um crime que está escrito aqui, mas eu não vou falar de novo, porque ele está numa das peças aí. Então eu gostaria que vocês sentissem ele no dia que vocês forem fazer a peça, tá? Já falei em sala de aula 2, 3 vezes, foi na primeira semana que eu falei, tá? Espero que vocês lembrem de estar fazendo a peça. É só um crime diferente. Você lê o tipo penal e fala, nossa, não está com a justa causa aqui. Certo? Simplesmente não está escrito de acordo com o Código Penal, se for diferente. Beleza? Senão vai broxar o que você for fazer a prova, a peça. Bom, então tecnicamente se o crime for doloso, a gente vai verificar se houve a consciência e vontade. Alegando o erro do tipo essencial, nós mencionamos aqui em sala de aula, o erro do tipo é quando eu tenho a falsa percepção da realidade. Tá? Quando a mulher vai levar um bolo para o presidiário, vamos supor que a senhorinha vai levar um bolo para o presidiário, ela vai levar um bolo para o neto dela. Só que quem deu o bolo foi os primos dele. E ela, pô, se eles têm cocaína lá dentro, aí a hora que a velhinha tá lá, pega na entrada da cadeia, tá traficando. Tá transportando droga, então é tráfico. Tá, mas foi com dolo? Foi com consciência e vontade? Não foi, não tinha ciência. Consequentemente, nós temos um erro do tipo. Tá, esse é um caso de erro do tipo. Tá carregando, ela foi dar um presente, tipo, pro neto dela. Um tênis, um quichute pra jogar no campeonato dos detentos da tal cidade. Quichute, beleza. E aí, só que quem deu o quichute foi os amigos dele. E no quichute, nos dentinhos do quichute, eram coisinhas que você desrosqueava e se derramava um pozinho. Ele já abria cheirando, assim. Né? Então, e aí? Tráfico de droga de novo?
como é que ela vai imaginar que no quichute tem os negocinhos? Ela não tem, então ela tem a falsa percepção da realidade, beleza? Então, eu alego, nesse caso, o erro do tipo essencial. O erro do tipo essencial é aquele que realmente exclui o dolo, exclui a culpa e possibilita, né, às vezes, a punição. Tá? Mas essa é a ideia. Aí eu coloquei aqui o estupro de vulnerável, nós já lemos várias vezes. Uma coisa que me confundia, então a gente tem que ler de novo. Vamos lá. José transou com outro menino de maneira consensual e esse outro menino tinha menos de 14 anos. E o promotor de justiça denunciou por estupro de vulnerável do artigo 217-A. Eu sei que eu já falei, você já leu, quem vai lembrar, beleza, mas quem não lembra vai ter uma dificuldadezinha de novo. Então, 2 rapazes transaram de maneira consensual, né? Um é maior de 18 anos, o outro é menor de 14 anos. E você foi denunciado, você não, esse cara foi denunciado por estupro de vulnerável. Artigo 217-A, lê aí, acha a tua resposta, como é que você se defende? Você realmente transou com um cara menor de 14 anos, né? E é estupro de vulnerável, tá escrito aí, qual que seria a sua defesa? Sente um pouquinho como é que dá uma fritada no cérebro. Você fala, que capeta, né? E Bruno, você tá emagrecendo muito, velho. Você não pode ficar igual eu e o Vitinho, não. Emagreça muito. Não, é mentira. Leram, pessoal? Leu. Você lê e tá escrito ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E agora, como é que você escapa disso? Não tem jeito, tá igualzinho, né? Mas você tem mais uma coisa para você olhar fora os elementos. Né? Eu disse que nós temos que olhar se a conduta é típica ou não. Depois você tem que olhar os elementos. Estão escritos aí? Sim, agora você tem que imaginar outra palavra na frente aqui, não está escrito aí. Qual que é a outra palavra? Dolo. Dolo é o quê? É consciência e vontade. Vontade de fazer e consciência do que está acontecendo. Beleza? Beleza. Então, a hora que você lê, você vê que realmente quando você praticou esse ato sexual com essa pessoa menor de 14 anos, e eu não coloquei no caso concreto, né? E você não sabia da idade dele, se você não soubesse da idade dele, então realmente não tem como caracterizar o crime, porque nós vamos ter um erro do tipo essencial. Excluindo o dolo, você possibilita a punição por culpa, mas se houver previsão legal, como não tem estupro nenhum, na verdade não existe nenhum crime contra a dignidade sexual culposo. Não existe. Contra a administração pública só tem um culposo, que é peculato. Contra o patrimônio só tem um culposo, que é receptação. Beleza? Então, contra a vida só tem um culposo, que é o homicídio. Então não tem genocídio culposo, aborto culposo, não tem porra nenhuma culposa, tá? Só homicídio culposo. Mas devagar você vai longe, vamos continuar. Eu disse que você praticou exatamente o que está descrito aqui, mas você não sabia da idade da pessoa. Então você fez tudo que está aí, mas não foi com dolo, não foi com consciência e vontade. Então nós temos um erro do tipo essencial. Então, como que eu coloco isso na prova? Você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar um contexto de premissa maior e premissa menor. A premissa tipo, e você tem que se enquadrar o que está lá. A premissa maior é você verificar que houve um erro do tipo. Aí a premissa maior é um artigo que fundamenta o que você quer dizer. O fundamento é o próprio 217-A e mais um, que é aquele que menciona o tal do erro do tipo. Vocês já decoraram qual é o erro do tipo? Artigo 20 do Código Penal, vai no 20. Vai no 20. Eu não decorei ainda. Por que você não decorou que é o artigo 20? Por que você não decorou que é o artigo 20? Ó, vamos lá. Está escrito no 20 do Código Penal. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. O tipo penal, você sabe o que é, né? É o que está escrito no Código Penal. Então, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. É isso que ele faz. Exclui o dolo, né? Mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Permite a punição por crime culposo se previsto em lei, se houver previsão legal. Então, tecnicamente, esse é o fundamento que você tem. É só sua premissa maior. E você vai dizer o seguinte... Está escrito aqui que quando o cara erra sobre os elementos constitutivos de tipo penal, quando ele tem a falsa percepção da realidade, né, ele está amparado aí pela exclusão do dolo, possibilitando sim a punição por culpa. Ora, Gilmar, ao ficar com Pedro de menos de 14 anos, não tinha ciência desse menino ter essa idade, tendo em vista que eles estavam numa festa proibido para 17. E ele imaginou que, de qualquer forma, essa pessoa, o mínimo que ela poderia ter seriam 17 anos de idade. No outro dia, ao olhar no Instagram, ele percebeu que esse menino tinha apenas 13 anos de idade. Certo? Rolou, e você consegue se defender. Por quê, Rafael? Eu fiz o seguinte, eu peguei a premissa maior, eu não falo premissa maior, premissa menor. Meu exemplo é o seguinte, verifica-se, no caso concreto, o erro do tipo. Aí eu coloco a premissa maior, conforme preceitua o artigo 20 do Código Penal. Aqui pode ser 20, pode ser 17, pode ser 49, pode ser 328, sei lá, pode ser qualquer um aqui. Conforme preceitua o artigo tal do Código Penal, aí você escreve o que está escrito no Código Penal, de acordo com ele. É só copiar. E aí depois você coloca, ora,
Ora, em caso, João estava na festa com proibido para 17. De maneira alguma ele imaginava que Pedrinho tivesse menos de 14 anos. Consequentemente, ele não praticou o ato de maneira dolosa. Ele teve uma falsa percepção da realidade, tendo amparo, assim, do erro do tipo descrito no artigo 20 do Código Penal. Bom, vamos lá, vamos continuar, pessoal. Eu sei que a gente vai vendo 1000 vezes a mesma coisa e a gente vai pegar tudo. Bom, os crimes dolosos. O crime doloso é fácil. Então nós temos a ideia daí da atipicidade da conduta. É a atipicidade formal. É formal porque não está de acordo com o descrito no tipo penal. E temos também, fora a atipicidade formal, né, o erro do tipo essencial, que vai acarretar, sim, essa atipicidade. Vai acarretar. Aí nós temos mais uma coisa. E se o crime for culposo, Rafael, o que você faz? Se for culposo, você tem que verificar se não tem nenhuma causa de excludente de culpa. Tá? Nós temos que buscar a excludente da culpa e, tecnicamente, né, analisá-las. Excludente da culpa, força maior. Como é que você exclui a culpa? Força maior. Força maior, caiu um raio, vai você, o carro bate e mata teu amigo que estava do lado do teu carro, junto com você dentro do carro. Tá? Isso é uma força maior, um raio que bateu no carro e você vai excluir a culpa. Nem por homicídio culposo você irá responder, certo? Beleza. Outra coisa é o risco tolerado. A mulher está morrendo, vai ter um nenê, ela está muito mal. Na verdade, ela não, o nenê está muito mal. O nenê corre o risco de morrer totalmente. Todo mundo conversa, e aí o que você faz? Vamos dar um jeito? Tem um remédio aqui que aplica, que pode melhorar a dilatação, o que a gente vai fazer agora? Aí no risco, no momento assim, olha, nós temos uma nova injeção aqui, você quer usar? E vamos lá, vamos. Aí usa e morre a mulher e morre o nenê. E aí? Pô, é um risco tolerado. Tá? É um risco que aconteceu, que as pessoas imaginariam, a mãe escolheu, tá todo mundo ali, vamos cuidar, tem risco, não tem risco, ou se não a pessoa está muito doente, uma doença gravíssima. Nós temos um novo tipo de tratamento, você quer fazer parte desse tratamento? Aí eu quero, você corre risco de morrer, não, beleza, vamos lá. Tratou, morreu, risco tolerado. E o que costuma cair, na verdade não caiu, pessoal, essa força maior nem o risco tolerado, o que caiu já foi o princípio da confiança. O princípio da confiança caiu já. O princípio da confiança, você está andando aí com o seu carro e você acredita piamente de que ninguém vai atravessar a faixa de pedestre no sinal verde para os carros. E você vai, e aí entra alguém na frente assim, ó, e faz assim, aí você mata o cara. Beleza? Consequentemente, você exclui a sua culpa. Você não vai responder nem por homicídio culposo. Nós temos excludentes da culpa, tá? Você vai excluir a culpa. Assim como se estiver numa rotatória. Na rotatória de boa, o motoqueiro entra na tua frente do nada. Você não acreditou que alguém fosse entrar na rotatória. É a preferência de quem está na direita. É isso, a preferência que está na direita. É direita ou não? Deixa eu ver. Esquerda, desculpa. A preferência que está na esquerda. Aí você, né, estando na direita do cara, você entra. Você está errado. O cara vem, bateu, se matar alguém, ele não vai responder por nada. Tá? Então, esse princípio da confiança. Você imagina que você está certo. O cara que está aqui, ó, você está aqui, ó. Você vê o cara no para ali na direita? Pare para você, pare para ele. Você está reto aqui, ó. O que você acredita que você pode continuar indo, não pode? Por quê? Porque pare para ele, ó. Tô aqui, ó, para ficar todo mundo junto, ó. Direita. A minha direita é aqui, ó. Tô aqui com o meu carro. Aí aquele cara ali, pare para ele, pare para mim. Só que a preferência é para mim. Então o que eu faço? Eu continuo. E aí eu acredito que ele também vai respeitar essa ideia de regras de trânsito. Então ele entra, eu bato e mato. Vou responder por homicídio culposo? Não. Rafael, e se estiver na rotatória? Aí vai depender de perícia, mas a prova do OAB vai deixar claro para você, né, que você estava ali andando e pelo princípio da confiança, de maneira alguma você imaginou que alguém fosse entrar na frente do seu carro, tá? Bom, como vocês estão muito apáticos, faz só um oi assim, faz qualquer coisa, só para voltar. Volta. Eu achei que era assim. Bobeou para funcionar. Dia de aniversário, se for praticado meia-noite, virou mais de 14 anos. Certo? Não tem divergência. 13h59, mudou a noite e já é 14 anos. Beleza? Ó, que ela perguntou, Rafael, no dia do aniversário de 14 anos da pessoa, ela é maior de 14? É. Tá, maior de 14. É maior de 14. Tá? É maior de 14. Para ser menor de 14, tem que ser 13 anos, 11 meses e 29 dias ali, tem que ser menos. Tá? Enquadrou, já fechou. Bom, a tipicidade formal, pessoal, é a busca que você tem que fazer, que eu gosto de que você não erre essas questões, tá? Realmente caiu na última prova da OAB, não, 2 provas atrás, perguntando quais eram os recursos cabíveis, né, do término da primeira fase do tribunal do júri. Perguntou isso aqui, mesmo, pronúncia, né, e absolvição, reze e absolvição. Reze e apelação, tá? E eu ia errar. Qual que é o nome do recurso? Absolvição.
Aí eu errar, tá? Então, ó, pronúncia e desclassificação é rezo, absolvição e impronúncia é apelação. Perguntou isso e a outra que perguntou foi, é isso aqui, ó, 288. Associação criminosa, como as pessoas se organizam para o cometimento de crimes com S. Inclusive no gabarito estava lá, plural. As pessoas não acreditavam, mas eles se organizaram para cometer um crime. Sim, um crime, não são vários, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, 2,50 vale, tá? Então a gente vai falar, se você chegar na prova e conseguir ganhar ali 3 pontos sem ter que pensar, já tá ótimo, aí o resto você vai lutar. Tá? Aí a gente só consegue alcançar isso se você repetir até encher o saco, beleza? Então, a tipicidade formal, eu acredito que você tenha visualizado o que é o rolê. Então, você olhar se está descrito realmente no tipo penal. Se não tiver, é a tipicidade formal. Se tiver escrito e não tiver dolo, nós temos o erro do tipo. O erro do tipo acarreta a tipicidade. Se tiver escrito mais culposo, aí você vai buscar a excludente da culpa. E aí mostrar também, às vezes, que não foi negligente, nem imprudente, nem perito. Não, o cara agiu de maneira correta. Ele observou todo o seu dever de cuidado. Ele cuidou de tudo certinho. Bom, vamos lá. A tipicidade material. O que é isso? Está formalmente descrito, mas não chegou a gerar nenhum tipo de problema para ninguém. Né? Quando você pega um macarrão instantâneo ou um bombril, não, uma esponja de aço, né? Eu ia falar miojo e ia falar bombril, né? O poder do marketing, que eles brincam, né? Você vai pegar uma esponja de aço lá no Walmart, um bombrilzinho. A mulher vai pegar para lavar a louça na casa dela porque está sem lavar a louça há muito tempo e, enfim, ela pega um negócio escondido e vale que vai sair todo mundo pega em flagrante. E aí? Ela subtraiu coisa alheia móvel? Sim. Foi consciência de que ela estava pegando o patrimônio de outra pessoa? Sim. Mas me fala, a conduta dela foi muito ofensiva para a sociedade? Ela prejudicou muito o patrimônio do dono do Walmart? Não. Então nós temos os requisitos do princípio da insignificância. Tá? Os requisitos do princípio da atipicidade, ó, atipicidade material. Para que você comprove essa atipicidade material, você tem aqui, por exemplo, o princípio da insignificância. É a mínima ostensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado. Pensa comigo. Mínima ofensividade quando você leva um macarrão instantâneo embora. Tá com fome, a pessoa está morrendo de fome. Princípio da insignificância, ela quer. A ausência de perigo da ação. A ausência de perigo o quê? Não foi com uma faca que ela fez isso. Ela só levou. Foi subtração de coisa móvel sem violência, sem grave ameaça. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. A sociedade não vai reprovar tanto sim. A pessoa está com fome, pode levar. Né? E inexpressivo, a lesão ao bem jurídico. Se você leva um macarrão instantâneo da outra família que só tem um macarrão instantâneo para comer, aí não dá. Tá? É por isso que tem lá furto de galinha, né? Furto de galinha se o seu vizinho é pobre igual você, só que ele está com as galinhas dele produzindo para vender. Você furtar, o delegado não pode arbitrar fiança. Por quê, Rafael? Porque furto de semovente é furto qualificado, a pena de 2 a 8 anos. 2 a 8, ó, 2 a 8 não é 1 a 4. Aqui, o delegado não pode arbitrar fiança. O delegado pode arbitrar fiança nos crimes cuja pena máxima seja de até 4 anos. Tá? Até 4 anos. Beleza? Então, o furto qualificado, mas eu levei uma galinha só, o delegado não arbitrou fiança, o delegado é filho da puta. Não, você levou uma galinha, você que é o filho da puta. Porque você levou uma galinha de quem? Do outro cara pobre, igual você, que está trabalhando para vender galinha. Tá? Então, você vai ficar na cadeia. Beleza? Bom, então, pessoal, esses aqui são os requisitos da atipicidade material. Esses aqui são os requisitos do princípio da insignificância. Tá? Você não causou nenhum tipo, né, de situação gravosa a ninguém. Beleza? O princípio da insignificância. Aproveitando que, só para mencionar, a gente não aprendeu ainda o que é reincidência e maus antecedentes. A diferença de um e outro é bem tranquila, não vou tratar disso agora. Mas é o seguinte, quando o cara é reincidente, o fato dele ser reincidente não exclui a possibilidade dele ser beneficiado pelo princípio da insignificância. O cara foi estelionato a vida inteira. Aí a vida inteira ele descobriu que não adiantou nada aquilo que ele fez. E aí ele fala, pô, se eu soubesse que malandragem de verdade é ser honesto, eu teria sido honesto a vida inteira. Aí ele está numa vida na pinduíba, mas ele já é reincidente, fez vários crimes de estelionato. Aí ele está com fome. Ele vai lá e pega um macarrão, não tem mais, vai pegar um macarrão, pega um macarrão. Isso não vai excluir o princípio da insignificância. O fato do cara ser reincidente não diminui a possibilidade dele ter o amparo do princípio da insignificância. Beleza? Agora olha o detalhe que você pode cair. Então o Rafael falou que reincidência não vai excluir a possibilidade do cara ser beneficiado pelo princípio da insignificância. Tá, agora pega essa. Se o cara sabe que pegar um macarrão instantâneo não é crime, agora ele vai pegar todo dia um macarrão instantâneo? Toda semana ele já está acostumado que tem macarrão gourmet na casa dele. Macarrão com orégano e um tomatezinho assim, ó, cereja em cima. Toda semana.
Aí não dá mais, tá? Aí não. Então, a prática reiterada dos crimes de menor potencial ofensivo, né? Dessas situações, assim, desculpa, minúsculas de mínima ofensividade da conduta, não vai te dar o benefício do princípio da insignificância. Então, olha que coisa que eu falei coisas diferentes aqui. Eu falei que o cara ser reincidente, decisões com trânsito ser julgado, o cara já foi reincidente, já realmente tem crimes contra ele, tá? Isso não afasta o benefício do princípio da insignificância. Isso é diferente de o cara malandro, que sabe que não vai dar crime, que vai lá e pega uma bolacha negresco todo final de semana para assistir um jogo da NBA. Bolacha negresco nos mercados e coca no mercado. Não dá. Tá? Nossa, a gente não é tão bom negresco com coca. É o capeta para a saúde, mas meu Deus do céu. Nossa, olha. Quando jogava no mesmo time o Kevin Durant, o James Harden e o Westbrook, né? E aquele técnico babaca deixava o James Harden de reserva do Westbrook. Eu sei que ninguém assiste NBA aqui, mas eu quero falar, tá? Os três juntos jogavam. Os três foda. Hoje cada um é foda num time da NBA. Os três, tipo, foda. E era tão bom, velho. Você chegava assim de noite, eu dava aula aqui o dia inteiro, né? Chegava à noite lá, aquela negrescão, aquela coca com o copo do Aladim, tem até hoje. Não, meu Deus do céu. Não queria nem sair pra transar, ficava assim. Não queria ficar ali mesmo, já tava bom. Ficava ali, tava bom. Ó, a tipicidade material. Bom, reincidência, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Não vai confundir as bolas, não. Tá? O cara safado que esteja pegando um pouquinho por dia, ele vai pra cadeia. Beleza? Aí você tem o princípio da lesividade. Nós já mencionamos em sala de aula, né? Se aquilo que você está fazendo não tem capacidade de prejudicar ninguém, você quer ter uma arma que não funciona, ela não funciona, ela ficou debaixo da água, ela 50 anos debaixo da água, né? Desde que não seja uma K-47 que atira até hoje, mas a arma ficou lá, secou, já molhou tudo, não tem como aquela arma funcionar. Então a hora que eu para matar, não mata nem a pau, tá? Então não tem lesividade, não está causando lesão a ninguém, então não vai ter crime aí, tá? Não tem por que a gente enquadrar. É uma forma de você afastar a incidência de um crime, tudo bem? Bem tranquilo isso daqui. Aí, eu aproveitar que eu falei do furto famélico, né? Furto famélico é quando você leva macarrão para comer, carne para comer, qualquer coisa de necessidade para você, ou até uma blusa no frio, tá frio pra caralho. Outro programa fez 4 graus, sei lá, sábado, sei lá, loucura aqui. Aí, esse cara furtou uma roupa, é furto famélico isso. Tá? Então, tecnicamente, o furto famélico, pessoal, ele pode tanto enquadrar, isso cai na prova da OAB, como 2 fundamentos: princípio da insignificância e estado de necessidade. Tá? Princípio da insignificância e estado de necessidade. Lembrando que princípio da insignificância é aí que vocês têm que começar a visualizar. O meu mapinha aqui, que eu faço da teoria do crime, nós vimos agora até hoje a conduta, né? No meu mapinha, na teoria do crime aqui, ó, a conduta está aqui em cima. Então nós temos aqui a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Aqui você tem que saber o que é o que. Princípio da insignificância acarreta aqui a tipicidade material. Ó, a tipicidade material é o princípio da insignificância, beleza? É a tipicidade da conduta. Conduta, ó, atípica, ó, conduta típica. Isso é a tipicidade material. Ó, insignificância é a tipicidade material. Diferentemente de estado de necessidade, que é excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Você está com fome, teu filho está com fome. Estado de necessidade de um terceiro. Você está buscando a salvação do seu filho? Estado de necessidade de terceiro. Você pode pedir isso e pode pedir isso. Tá? Uma coisa é excludente da tipicidade, outra coisa é excludente da ilicitude, outra coisa é excludente da culpabilidade. Tá? 3 coisinhas aqui muito importantes pra gente. Às vezes o pessoal cai na tua prova e você fala que é difícil, não é difícil. Se você visualizar, não é difícil. Visualizou, não é difícil. Tá? Vamos juntos, vamos juntos. Ó, rapidinho pra falar mais uma vez, ó. De novo, ó. O que é tipicidade, Rafael? Tipicidade é conduta dolosa ou culposa. Elementos constitutivos do tipo nexo causal e o resultado. O que é ilicitude, Rafael? Ilicitude é estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. O que é culpabilidade, Rafa? 18 anos, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Amparado pela coação moral irresistível e pela obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Pá, não entendi nada que você falou. Não tem problema, a hora que a gente vier pela 15ª vez você vai entender alguma coisa. Mas ó, tá tranquilo isso aqui. Ó, algumas coisas, a gente só não viu o nexo causal ainda, tá? Mas você já viu conduta, você sabe que ela é dolosa ou culposa, você já viu os elementos do tipo e está vendo agora aqui a tipicidade formal e material. Legítima defesa, estado de necessidade, essas coisas aqui, quando cai, não é dificuldade alguma, vai ficar bem claro o que é uma legítima defesa, muito embora a gente vai ter uma aula disso, de excludente de ilicitude. Vai demorar também um tempão, mas a gente vai ter essa aula também, né? Não que vai demorar para ter essa aula. Vai demorar um tempão a aula, a aula dura aí uns 40 minutos sobre só isso aqui. Mas é só pra gente ver mais do que vai cair na prova. Se você tem o mais, o menos é tranquilo. Beleza? Bom, furto famélico. E aí tem a ideia do princípio da adequação social. Você coloca brinco na orelha do seu filho, é lesão corporal, quando é que ele nasce, tá? Então, a tua conduta é adequada socialmente.
Né? Ninguém vai te criticar. Agora, se colocar um piercing no umbigo da tua filha que nasceu de 2 meses, um aqui no nariz, outro aqui e aqui nos mamilos também, aí já fudeu. Aí pode dar lesão corporal no nenê. Certo? Então, o que é adequação social? Colocou brinco, piercing para tudo quanto é lugar, pode colocar? Não pode. Tá? Então, adequação social é realmente a sociedade está acostumada com aquele tipo de atitude? Beleza, não é crime. Agora, se não está acostumado, aí é crime. Beleza? Princípio da adequação social. Isso aqui é bem tranquilo, né? Furar a orelha de criança ou circuncisão. Lá no pênis do menino, corta um negocinho assim, porque os princípios judaicos dizem que se você fizer circuncisão, tem menos possibilidade do cara ter doenças no futuro. Beleza. É isso que eles acreditam, então aí é uma atividade praticada por um tipo de crença religiosa que você não pode punir, porque é costumeiro isso. É costumeiro isso. Beleza? Bom, aí eu tenho as excludentes da ilicitude. Só para eu ter ciência do horário, ver se eu estou falando demais aqui. Ó, excludentes da ilicitude. Olhem com os seus olhos aí, quais são os excludentes da ilicitude. Vamos lá, artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Excludentes da ilicitude, a gente não está tendo aula disso hoje, mas, né, 23, 24 e 25. Excludentes da ilicitude. Tem lá, 23, estado de necessidade, legítima defesa e estrito cumprimento de um dever legal, excludentes da ilicitude. O 24 mostra o que é estado de necessidade, o 25 mostra o que é legítima defesa, tá? 23 de ilicitude legais previstas na parte geral do Código Penal. Beleza? 23, 24, 25, excludentes de ilicitude. Legítima defesa, injusta agressão provocada por outrem. Estado de necessidade, um navio afundou, você tem que salvar a sua própria vida.